Oi, pessoal, boa noite para todo mundo. Vocês estão me ouvindo? Tá, ok. Bom, vamos começar aqui então, né? Alguns avisos importantes. Eu postei agora à tarde, final da tarde, os artigos, tá? Para os grupos, né? Analisarem. Então, uma vez que os grupos foram definidos já na semana repassada, né? Acho que dia 10. Então, agora eu já distribuí os artigos para vocês, tá? Eles estão lá naquela pasta artigos para análise pelos grupos, lá no Moodle, tá? Lá na unidade 2. E eu dei número para os grupos, tá? Porque o número vocês vão precisar para reservar a supervisão. Então, se não me falha a memória, o grupo de finanças é o grupo 1 e o grupo de marketing ficou o grupo 2, tá bom? Entrem lá, baixem os artigos, né? São 5 artigos por integrante do grupo, tá? E é muito importante, pessoal, vocês já começarem as análises, tá? Porque conforme a gente for avançando na planilha, a gente está avançando aula a aula, hoje a gente vai avançar mais 2 variáveis da planilha, vocês já podem preencher, pegar os artigos que agora vocês têm em mãos e fazer o preenchimento da planilha até aquelas variáveis que a gente já aprendeu, tá? Então façam isso, porque esse é um ganho muito importante de tempo e de conhecimento que vocês vão ter. Por quê? Porque se for deixar para começar, né, quer dizer, abrir a planilha pela primeira vez, abrir os artigos, testar a planilha só naquelas 4 semanas que vocês vão ter de análise de artigos, se vocês deixarem para fazer só lá, vocês podem ter algum imprevisto, tá? Por quê? Porque vocês vão ver que tem coisa que demanda prática, demanda macete, demanda teste, fazer, conhecer, levantar dúvida, tá? Então, o que esses artigos permitem vocês fazerem desde já é realmente já começar essa análise, tá bom? Bom, vou relembrar aqui também nosso cronograma, né, bem rapidamente. Então, hoje é dia 24 de março, hoje a gente vai avançar sobre método de pesquisa de campo e recorte temporal de pesquisa. Então, a gente já, hoje, né, a gente vai chegar até aqui, né, então, nas aulas passadas, a gente já viu, né, na planilha, natureza, né, já vimos delineamento, hoje a gente vai ver, já vimos abordagem, e hoje a gente vai ver método e recorte temporal, tá? Então, vejam que a gente hoje já estamos aí passando um pouco da metade da planilha, né, de modo que a gente tem, se não me falha a memória, só mais 2 aulas até finalizar essas aulas sobre a planilha, né, fazer a prova e partir para a análise. Tá? Então, hoje a gente vai avançar sobre mais essas 2 variáveis. Bom, pessoal, então, mantendo, né, falando de variáveis metodológicas, hoje a gente chega em método de pesquisa de campo, né? Então, lembrem-se que quando a gente fala de método de pesquisa de campo, a gente necessariamente está falando de pesquisa empírica, tá? Ou seja, pesquisa que tem coleta e análise de dados, né? Então, por que é importante vocês relembrarem disso? Porque essa categoria, essa variável, só vai se aplicar àqueles artigos que tiverem coleta de dados, ou seja, forem empíricos, né? Então, se atentem para isso, tá? Pesquisa que usa método de pesquisa de campo é justamente para conseguir ter o método para coletar os dados, né? Desculpe. Então, necessariamente aqui, a gente está falando de pesquisa empírica, tá? Vocês vão ter basicamente 3 opções lá na planilha, tá? Não são as 3 únicas opções que existem, né? Por exemplo, ficou de fora aqui o método experimental, né? Então, o que é para dar conta lá, né? Para receber lá o delineamento experimental que a gente tem, né? Mas, assim, esses 3 métodos aqui que a gente vai ter na planilha, eles respondem a 98% das pesquisas em administração. Tá? Então, eles são bem representativos. Então, os 3 métodos que vocês vão ter lá, e a gente vai olhar cada um deles ali na frente, é survey, né, ou levantamento de dados, estudo de caso e pesquisação.
Então, agora a gente vai aprender o que é cada uma dessas coisas e, principalmente, como encontrar essa informação nos artigos. Antes de qualquer coisa, pessoal, é muito importante vocês relembrarem, né, que não é o método da pesquisa que define a abordagem da pesquisa. Então, o que é a abordagem? É o que a gente viu na aula passada. A abordagem diz respeito a se a pesquisa é qualitativa ou quantitativa, ou mista, né? Então, lembre-se, o que define a abordagem da pesquisa? É o tipo de dado que é coletado. Se é texto, imagem ou som, qualitativo. Se é números, quantitativo, né? Então, é importante dizer isso, por quê? Porque algumas pessoas falam que a pesquisação pode ser só qualitativa. Então, só de saber que é uma pesquisação, eu já sei que ela é quali. Não, você pode ter pesquisação qualitativa e pesquisação quantitativa. Não obstante, é correto dizer que você pode ter uma predominância de pesquisação qualitativa, né? Mas não é uma exclusividade. Então, significa que você pode fazer uma pesquisação também quantitativa, apesar da maioria dos estudos que usam pesquisação serem qualitativos. Mesma coisa para estudo de caso e survey. Você pode ter surveys que são qualitativos e pode ter surveys que são quantitativos. Mesma coisa estudo de caso. Tá? Então, se atentem. O que define a abordagem da pesquisa é a natureza dos dados. Se é texto, imagem e som, quali. Se é número, quant. Isso não tem a ver com um método de pesquisa de campo. Tá? Vamos olhar então o que é o survey, né, pessoal? O survey ele é um método de pesquisa que teve esse nome cunhado na psicologia social, né, por um cara que vocês devem já ter ouvido, né, chamado Francis Likert, que é quem inclusive dá nome à escala Likert, né, ou escalas do tipo Likert. E ele cunhou o termo survey lá originariamente, início do século XX, para designar pesquisas que tinham duas características, sempre quantitativas, com questionário e em grandes amostras. Tá? Com o tempo, essa percepção e essa concepção do que é um survey foi sendo bastante flexibilizada. Tá? Hoje a gente não se refere só a surveys em pesquisas que usam questionário quantitativo em grandes amostras, né? Até por isso, vocês vão ver que a definição de survey é uma definição bem ambígua e bem ampla. Ela não é uma definição muito boa. Porque o que a gente tem, a grosso modo, como definição de survey, né? Survey é um levantamento da percepção ou da opinião de pessoas sobre uma determinada coisa, ou o levantamento de informações já coletadas, que a gente chama de dados secundários. Então, vejam como é uma definição realmente pobre, né? Por quê? Porque se a gente olha que a definição de survey é o levantamento da opinião de pessoas ou de dados secundários, a gente se pergunta, bom, mas qual pesquisa não faz isso? Né? Qual que é a pesquisa empírica, ou seja, que levanta dados, né? E que não são dados de pessoas ou não são dados secundários? Quase todas. Então, vocês vão ver que, na prática, pessoal, para que vocês consigam acertar se a pesquisa é survey, é estudo de caso ou é pesquisação, vocês vão, na verdade, por exclusão. Por quê? Porque quando é estudo de caso, que é EC, quando é pesquisação, que é PA, ou pesquisa bibliográfica, que é PB, nesses três casos aqui, sempre vai ser dito. Então, quando for um estudo de caso, vai estar lá, ó, foi feito um estudo de casos múltiplos, ou foi realizado um estudo de caso, né? Ou foram realizados vários estudos de caso. Pesquisação, mesma coisa, né? Foi feita uma pesquisação, uma pesquisa participante, uma etnografia. Então, nos outros casos de opção, sempre vai ser dito, sempre, 100% das vezes. E o survey é o contrário, quase nunca vai ser dito, quase nunca, quase nunca. É raro você ter um survey que é dito. Tá? E vocês vão compreender quando a gente for falar de estudo de caso, que é o próximo. Por que vocês vão compreender melhor o que é um survey quando a gente falar de estudo de caso? Porque o que é o estudo de caso, pessoal? O estudo de caso é um survey, primeiro. Por quê? Porque ele é um estudo, uma pesquisa que faz levantamentos de informação, assim como o survey, tá? Só que o estudo de caso se diferencia pelo foco que ele dá no contexto no qual aqueles dados foram coletados, ou no caso, vamos chamar o caso, né? Não necessariamente o caso é o contexto.
O estudo de caso, ele foca e aprofunda no caso, e não no fenômeno. Vejam aqui, por exemplo, uma diferença, né? Eu vou fazer uma pesquisa de bem-estar com os alunos da UNB, né? Então, eu quero saber, conhecer qual que é a percepção que os alunos da Universidade de Brasília têm sobre o bem-estar deles enquanto alunos da UNB. Então, eu vou lá, por exemplo, e aplico um questionário, né? Um questionário quantitativo, são mais ou menos 33 mil alunos na UNB, né? Eu mando isso tudo por e-mail via um questionário, ou seja, faço um survey, né? E o que é a minha pesquisa em formato de survey? Quando eu for escrever sobre aqueles dados, em survey, em formato survey, eu vou dar um foco não na UNB, que é o caso, o campo, né? Eu não vou dar foco na UNB. Se eu for fazer esse estudo no formato de um survey, eu vou dar um foco no bem-estar, que é o meu objeto de interesse. Não interessa que foi coletado numa universidade, que são alunos, não interessa. Quando é survey, ele faz um levantamento de dados exclusivamente para discutir o objeto de interesse. Não interessa o caso em si. E o que é o estudo de caso? Ele faz um survey, ou seja, eu faço a mesma pesquisa, eu aplico o mesmo questionário em vocês, né, nos alunos da UNB, só que a hora que eu for escrever esse relato, o que eu vou fazer e como que eu vou fazer ele em formato de estudo de caso? Eu vou discutir aqueles resultados à luz do caso. No caso, por exemplo, a UNB. Então, eu vou falar assim, olha, aquela percepção que lá no survey, né, era uma percepção de bem-estar dos alunos, que para mim pouco importava se era na UNB, no estudo de caso eu vou falar assim, aqui a percepção é essa, igual a do survey, só que essa percepção é porque a UNB teve greve, é porque a UNB teve corte orçamentário, é porque a UNB sofreu, sei lá, algum tipo de atentado que traumatizou os alunos, entende? Então, isso é o estudo de caso. É quando eu pego aqueles dados que foram coletados por meio de um survey e transformo, subordino eles ao meu contexto específico de pesquisa e aprofundo. Então, eu vou pegar aqueles dados e vou falar, olha, esses dados são assim por causa da história da UNB, por causa do perfil dos alunos que tem aqui, esse é um caso específico, ele não se generaliza. Então, estão vendo como a definição de survey ela é realmente assim, pouco clara e ela pode sim se confundir com outros. Por quê? Porque é uma definição, uma pesquisa tão genérica que você não consegue identificar qual é a diferença dela para os outros. Então, você começa a entender o que é o survey, na verdade, olhando os outros métodos de pesquisa. Porque quando você entende que o estudo de caso pega o survey, mas escreve aquele resultado subordinando ao caso, fica claro que o survey faz isso, né? Ele descreve aquele mesmo resultado, só que não se importando com o caso, falando sobre o objeto em geral em si. Por exemplo, o bem-estar de alunos em uma universidade federal, né? Não importa se é o UNB. Tá? Então, o survey é muito adequado para quando o quê? Você quer investigar grandes populações, que você não tem interesse no contexto, né? Que para você o foco é só aquele objeto, aquele fenômeno. E o estudo de caso é melhor para quando? Para quando você, além de investigar aquele fenômeno, você quer entender aquele fenômeno à luz do seu caso. Aí você vai aprofundar na história, no perfil, né? Sei lá, pode ser, eu estou citando o UNB, mas podia ser uma empresa automobilística, o caso poderia ser um departamento dentro da UNB, o caso pode ser qualquer coisa. Quando você tem interesse em aprofundar em um único caso, ou em múltiplos casos, né? Mas ainda assim são casos, o melhor método vai ser o estudo de caso, porque ele que vai te permitir isso. O survey não vai permitir esse aprofundamento, né? Você faz até a coleta de dados, mas a hora de relatar é um relato bem genérico ou até que não considera o contexto. Ele vai discutir o que o questionário perguntou, né? E a pesquisação? O que é a pesquisação? A pesquisação é um método que a administração importou da antropologia, pessoal. Tá? Por quê? Porque lá na antropologia eles inventaram um método de pesquisa chamado etnografia. Por que isso? Porque imaginem vocês, né? A antropologia tem lá como objeto de interesse, por exemplo, conhecer, né, investigar populações indígenas. Como que você investiga, por exemplo, a cultura de uma população indígena? Você chega lá e faz um survey com eles, né? Aplica um questionário no Google Forms, né? Manda o link para eles responderem pelo WhatsApp, né? Não.
Ou você faz uma entrevista com eles ali, chega, né, com a sua roupa, né, cara pálida ali, oi, tudo bem, vamos fazer uma entrevista, e aí você consegue compreender a cultura? Não. Para isso, é muito melhor um método que seja mais dinâmico. Ou seja, como conhecer a cultura, por exemplo, no caso de uma população indígena, é extremamente complexo, você não vai fazer isso com um questionário ou uma entrevista, você precisa ter um método onde você conheça por dentro, que é a etnografia, que consiste no quê? O pesquisador, ao invés de ser um cara externo coletando informação, ele passa a ser um integrante daquele público-alvo. Então, no caso aqui, por exemplo, das populações indígenas, o que os pesquisadores fazem? Né? Eles se transformam em índio, literalmente mesmo. E assim, o cara às vezes branquelo, de olho verde, é um alemão. Tá? O que ele faz para ele conseguir compreender o comportamento daquela tribo? Ele se transforma em um índio. Então, ele muda para a aldeia, ele se veste como os índios, ele se pinta, ele anda sem roupa. Muitos, inclusive, se relacionam, homens e mulheres, se relacionam com índios e índias. Alguns até têm filhos, constituem família. Né? Como forma do quê? Óbvio, não entrando no mérito da questão de filho e filha, relação, mas toda a parte de outra parte de envolvimento, com a intenção do quê? De se misturar naquela população que você quer entender, para entender ela por dentro. Né? E é claro, você ao mesmo tempo ali que você é um integrante daquela população, você ainda também é um pesquisador. Então, você está ali fazendo um jogo duplo, como se fosse. Né? Registrando dados, pode ser fotografando, pode ser escrevendo um diário, tanto faz. Né? Então, isso é a pesquisação. A pesquisação, a etnografia foi importada pela administração e aqui a gente chamou esse método de pesquisação ou pesquisa participante. Né? Só que na prática é a mesma coisa. Muda, óbvio, o objeto. Né? Então, onde que é, por exemplo, a aplicação de uma pesquisação no campo de gestão? Né? Eu sempre cito dois exemplos. Né? Primeiro é o exemplo do que a administração inventou, que se chama netnografia. Né? O que é a netnografia? É a etnografia na internet. Então, por exemplo, imagina aí que você, né, é dono de uma empresa de roupas, né? E aí toda rede social tem grupos de pessoas que se interessam por roupas, né? Por roupas, por vinho, por bebida, por carro. Você tem dentro das redes sociais vários segmentos, grupos que, na verdade, são interesses de segmento comercial, né? O que as empresas têm feito no Brasil e ao redor do mundo com a netnografia? Eu sou um cara que vende roupa. Eu sei que lá no Twitter tem uma comunidade que se interessa por roupa, uma comunidade de 3 milhões de pessoas. O que eu faço? Eu me cadastro naquele grupo como se eu fosse um usuário e começo a interagir como grupo. Então, ali eu vou ver as críticas que as pessoas fazem, a cor que elas mais gostam, a costura que elas mais gostam, o tecido que pode estar em alta, e começo a interagir como se também fosse um cliente. Né? E, a partir disso, eu coleto informações para o meu próprio negócio. Então, é, por exemplo, uma netnografia. Né? Você se torna um membro daquele grupo virtual para, na verdade, conhecer melhor o seu consumidor. Né? Outro exemplo que a gente tem é do governo de São Paulo, que eu não me lembro que governo era, né? Mas para tentar resolver aquela questão da Cracolândia, né? Que é aquela região de São Paulo que já há décadas, né? Marcada ali por consumo de drogas, muitos mendigos, né? E assim por diante. Realmente uma situação deprimente lá. O que um determinado governo de São Paulo fez? Ele lançou mão de uma pesquisa etnográfica naquele local para tentar entender por dentro as razões daquilo ali existir. Então, tiveram pessoas do governo, funcionários, servidores públicos, pesquisadores, né, que moraram na Cracolândia, se vestiam como as pessoas, comiam aquelas coisas, inclusive usavam drogas, como meio de se interagir com aquela população e, a partir disso, compreender as demandas delas por dentro. Né? Então, o que essas pessoas precisam sobre alimento? O que essas pessoas precisam sobre o vício? Né? Qual que é o problema de família que essas pessoas têm? Então, um tipo de coleta que só é possível por meio da etnografia. Né? Porque você não vai ali aplicar um questionário e a pessoa vai te falar tudo. Tem coisa que demanda vivência. Então, a pesquisação é isso que a gente tem na administração. Nós importamos da antropologia a etnografia e utilizamos esse método hoje para fins de gestão. Né? Vamos olhar aqui alguns exemplos, pessoal.
né, alguns exemplos aqui de artigos para a gente classificar o método, né? Então, deem uma olhada aqui nesse artigo, né, no resumo desse artigo, e vejam, né, analisem. Né, digam aí para mim, esse artigo aqui, qual que é o método dele? É survey, é pesquisação ou é estudo de caso? Estudo de caso, a Naone falou. Né? Por quê? Porque está escrito aqui. Né? Ele fala, né, por meio de um estudo de caso. Né? Então, é como eu falei para vocês, sempre vai ser dito. Sempre vai ser dito. Né? No caso do estudo de caso. E esse aqui, pessoal? Qual é o método utilizado aqui? É survey, é estudo de caso ou é pesquisação? Survey. Survey, por quê, né? Porque está ali, está escrito ali. Né? Deixa eu só encontrar aqui. Aqui, survey. Né? Cuidado, survey. Esse é um pouco exceção. Né? Por quê? Porque é um survey e está dito. Tá? Em geral, não seria dito. Não seria dito. Né? Os estudos de survey, mas esse aqui está dito. Né? E esse aqui? É um estudo de caso, é uma pesquisação ou é um survey? Pesquisação, a Nawane fala ali. Né? Por quê? Porque está dito. Pesquisação participativa dos autores. Então, é como eu falo, a única exceção aqui vai ser o survey. Tá? Estudo de caso e pesquisação sempre vão ser ditos. Sempre. Tá? Quando não for dito, é survey. Vamos avançar aqui, então, sobre recorte temporal. Tá? E essa é uma variável mais tranquila de vocês entenderem, porque a explicação e o conceito delas são bem objetivos, né? E é fácil de vocês encontrarem isso no artigo, tá? Informação sobre o recorte temporal. Mas o que é o recorte temporal? Basicamente, recorte temporal se refere à quantidade de vezes que você coletou dados durante a sua pesquisa. Né? Então, é um pouco a ideia de série histórica. O que é a série histórica? Peguem lá a inflação. Inflação no ano de 2020. Aí você tem janeiro, fevereiro, março, abril, né? E aquele gráfico assim de linha, né? Subindo, descendo, sube bastante, desce bastante. Aquilo é uma série histórica. Tá? Aquilo é um estudo longitudinal, porque é uma série histórica. O que é um estudo transversal? Se fosse, por exemplo, só o mês de março da inflação. Né? Ou só o mês de janeiro da inflação. É você pegar, então, estudo transversal é quando você faz uma aplicação, né? Então imaginem lá a pesquisa de bem-estar, que a gente vai fazer na UNB. Né? Eu vou lá, aplico o meu questionário, né? Uma única vez em cada pessoa. Ninguém responde duas vezes. Então, meu questionário fica aberto um mês, vamos dizer que é março. Né? Meu questionário ficou lá aberto para coletar os dados durante o mês de março inteiro. Todo mundo só respondeu uma vez esse questionário. Então, os dados que eu tenho são relativos à percepção dos alunos no mês de março. Pode ser que o meu artigo, por exemplo, seja publicado em dezembro do outro ano, mas aqueles dados vão ser relativos a março de 2020. Então, isso é um dado transversal. Quando você coleta dados uma única vez no tempo, uma pessoa respondendo uma vez. E o que é o longitudinal? É como eu falei, é a noção de série histórica. E aí percebam, pessoal, comecem a perceber o que é uma série histórica. Eu vou até pegar aqui o Google, né, para dar um exemplo aqui, vou abrir bem rapidinho aqui,
série histórica, inflação. Esperando aparecer aí para vocês. Então, vejam aqui esse gráfico, né? Inflação histórica no Brasil, prazo completo, né? Isso aqui deve ser desde 81, isso aqui deve ser por ano, é exatamente por ano, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas aqui está 81, 82, 83 e aqui 2021, né? Então, por que isso aqui é uma série histórica, pessoal? Porque esse gráfico ele tem duas características, para que vocês entendam a diferença entre longitudinal e transversal. Para você ter uma série histórica, você precisa ter necessariamente três condições, que sem uma delas você não tem um estudo longitudinal. Primeiro, ser dados quantitativos, né? Então, por quê? Lembram? O que é quali e o que é quant? Quali é texto, imagem e som. Quant é número. Toda série histórica é uma série histórica de números. Você não consegue colocar texto, imagem e som numa série histórica e plotar isso em um gráfico. Então, para você ter uma pesquisa longitudinal, o que você precisa ter? Necessariamente uma pesquisa que seja quant. Segundo, para ter uma série histórica, você precisa sempre aplicar a mesma medida. O que é a medida? Por exemplo, no nosso caso aqui, a pesquisa de bem-estar. Se eu, em um mês, aplico um questionário de bem-estar e no mês seguinte eu aplico um questionário de desempenho, mesmo que sejam as mesmas pessoas que responderam, eu não posso comparar essas duas coisas. Por quê? Porque uma eu tenho uma medida de bem-estar e outra eu tenho uma medida de desempenho. Então, para ter uma série histórica, eu sempre preciso, ao longo do tempo, aplicar a mesma medida. No nosso caso aqui, pesquisa de bem-estar. Então, eu poderia aplicar em março o mesmo questionário, em abril, em maio, sempre o mesmo questionário. Então, essa é a segunda condição. E a terceira condição é que sempre seja a mesma pessoa que responde. Ou seja, sempre o mesmo objeto. Então, por exemplo, aqui pegando o caso da inflação. Se eu tenho aqui em 81 o IPCA 12 de inflação, em 82 eu não tenho o IPCA 12 de inflação, né? Eu tenho a média dos preços dos produtos. Eu não posso comparar esses dois pontos e colocar eles no mesmo gráfico, entende? Por quê? Porque um está medindo inflação e outro está medindo média de preço de produto. Então, para eu ter uma série histórica, pessoal, e a gente ter uma pesquisa longitudinal, eu tenho que ter uma pesquisa que é quantitativa, uma pesquisa que aplica a mesma medida. Então, se é bem-estar, é sempre bem-estar. Se é o IPCA 12 de inflação, é sempre o IPCA 12. E precisa ser sempre sobre a mesma coisa. Se é inflação, é sempre só inflação, né? Então, isso é uma série histórica. Tá? Então, percebam que quando é transversal, não tem nada disso. Por exemplo, eu posso ter uma pesquisa transversal que é quali. Eu também posso ter uma pesquisa transversal que é quant, que é aquela pesquisa quantitativa que só é aplicada uma única vez. Só que para ser longitudinal, eu preciso necessariamente dessas três condições: quantitativa, mesma medida, da mesma pessoa, vamos dizer, ou mesma unidade, se é um país, se é uma pessoa, se é uma empresa, para eu poder colocar ali no tempo e comparar. Tá? Então, isso é transversal e longitudinal. Transversal, aquele retrato de um momento, né? Uma única coleta de dados, cada pessoa que participou respondeu uma vez, né? E eu tenho aquele retrato daquele momento. O que é longitudinal? Várias aplicações quantitativas da mesma medida nas mesmas pessoas, unidades, o que quer que seja. Aí eu posso falar, olha, eu não tenho só março, tenho março, fevereiro, abril, maio, junho, eu tenho um comportamento dinâmico deles, certo? Vamos olhar aqui alguns exemplos, pessoal. O que vocês podem ficar tranquilos? Aqui é a mesma regra de exclusão. Sempre quando for longitudinal, o autor vai dizer 100% das vezes, por uma razão muito simples, porque ele precisa informar qual que é o período de tempo dele, se a pesquisa é longitudinal. Ele precisa falar, olha, a pesquisa é longitudinal e o período considerado aqui é de 90 a 2000, é de 95 a 94,
É de 2001 a 2020. Então, quando for longitudinal, sempre vai ser dito. Sempre vai ser dito. Tá? Deem uma olhada aqui nesses artigos, né, e digam para mim se eles são transversais ou longitudinais. O que vocês dizem? Essa pesquisa é longitudinal, ela tem uma série histórica ou os dados foram, né, coletados uma única vez no tempo? Eu acho que foram coletados várias vezes, como é que fala? Longitudinal, né? Você acha que é longitudinal? Vocês acham que tem uma série histórica aí? Por exemplo, essa pesquisa é qualitativa ou quantitativa? Ela fez entrevistas. Né? Uma pesquisa que faz entrevistas gera texto, imagem ou som ou gera número? Então vejam, pessoal, é como eu estou dizendo, é preciso que vocês pratiquem os conceitos para que vocês tenham as coisas mais claras. Então vejam, essa pesquisa aqui é uma pesquisa qualitativa, porque ela fez entrevistas e grupos focais, com 26 participantes. Totalizando, não, 12 e 26, com 38 pessoas. Então, a primeira coisa que vocês percebem aqui é que se ela é quali, necessariamente ela vai ter que ser transversal, porque ela não vai ter uma série histórica. O que foi feito aqui? 12 entrevistas, uma entrevista com cada uma das 12 pessoas e um grupo focal com 26 pessoas que responderam uma única vez o questionário no tempo. Então, como que isso aqui pode ser uma série histórica? Entende? Então, não. Essa é uma pesquisa que é transversal, né? Ou seja, ela coletou os dados uma única vez no tempo. E é como eu falei para vocês, a gente poderia já ter certeza disso vendo que a pesquisa é quali. A pesquisa é qualitativa, não tem como ela formular uma série histórica. Entende? Então, é o que eu falo, vocês precisam de prática para ir vendo como as variáveis se ligam e vendo os macetes, porque vejam, ó, se você descobre que a pesquisa é qualitativa, só nisso aí você já responde 3 variáveis. Primeiro, a abordagem, para falar que ela é quali. Segundo, que a gente viu aula passada, o delineamento, que é, se é quali, é sempre descritivo. E terceiro, o recorte temporal, que é, se ela é quali e é descritiva, é porque o recorte é transversal. Ela não vai ter uma série histórica. Entende? Então, peguem os artigos, pratiquem, né? Tirem as dúvidas, né? Tem outra aqui no chat falando, a Nawane falou que é transversal, né? E é isso mesmo, é transversal, foi feita uma única coleta ali no tempo. Lembrando, para ser longitudinal, sempre vai ser dito, pessoal, sempre vai ser dito. E essa pesquisa aí? O que vocês dizem? Ela é longitudinal ou transversal? Eu acredito que seja transversal, pessoal, porque eu, pelo menos, não estou conseguindo enxergar a série histórica, né? Exato, exato. E não só isso. Vejam aqui, pessoal. Essa aqui foi mais clara ainda. É uma pesquisa quali. A outra a gente tinha que deduzir porque é uma entrevista. Né? É uma entrevista. Então não estava explícito.
Mas para além das coisas que a gente não consegue ver, né, não foi citado série histórica, intervalo de tempo, ele afirma, sou qualitativo. Se é qualitativo, 100% transversal. Quando é quant que você vai ter dúvida, porque o quant, sim, você pode ter um quant transversal? Pode também. Né? Só que o quant ele também pode ser longitudinal. O quali é sempre certeza que é transversal. Então é isso mesmo. Primeiro elemento aqui não tem período, não tem intervalo de tempo. Segundo, esse aqui, qualitativa. Pode ter certeza que é uma pesquisa descritiva. E esse aqui, pessoal? Esse artigo, essa pesquisa é transversal ou longitudinal? Esse é longitudinal. Por que longitudinal? Eu estou vendo aqui que ele usa a série histórica, né, de janeiro de 95 a dezembro de 2007, como se fosse um marco, assim, um tempo para fazer a análise. Isso, exato. Né? Então, é como eu disse, aqui ele já deixa claro, né, que o período é 95 a 2007, e aqui, vejam, ele dá vários elementos que mostram que a pesquisa é quant, né? Demonstra a relação de variáveis, usa testes, né? Usa estatística. Então, a gente já pode falar aqui, é quant. Bom, beleza, se é quant, ela pode ser os dois. Vamos, então, achar o período para ver se é longitudinal. E está aqui. Né? E esse aqui, que a gente nem precisa ir para o resumo, e também nem vou ficar perguntando para vocês. Então, vejam aqui. Né? Às vezes já aparece até no título. Aparece até no título. Né? Então, aqui também é uma revisão bibliométrica, essa aqui, sobre inovação tecnológica, né? Que pega o período de 93 a 95. Tá? Então, isso é longitudinal e transversal, pessoal. Transversal é aquela coleta estanque uma única vez no tempo. Longitudinal, conceito de série histórica. Então, né, aquele gráfico com a mesma medida, com as mesmas pessoas, para eu ter aquele gráfico. Tá? Então, esses são os conceitos aí de hoje que a gente tinha. Tá, pessoal? Então, essas são as duas variáveis, né? Método e recorte temporal, e aí, para a gente finalizar, abro aí para as perguntas, eventuais dúvidas de vocês, para a gente poder ir para o encerramento. Professor, eu queria saber assim, como é que eu posso baixar a aula ou se o senhor coloca no YouTube, né? Eu vi aqui no link da disciplina que o senhor divulga também no YouTube. Eu queria saber assim, como é que funciona, porque eu não estou muito adepto ao Zoom, né? Eu estou mais acostumado com outras plataformas. Uhum. Não, todas as aulas estão lá no YouTube, tá, Rafael? Já tenho o endereço no Moodle, eu tenho o endereço no programa da disciplina, né? Todas as aulas ficam disponíveis lá. Ok, tudo. Tudo bem, então, pessoal? Mais alguma dúvida por hoje? Alguma coisa? Acho que não, né? Tá legal. Beleza, então. Pessoal, então uma boa semana, né? Se cuidem aí, a gente se encontra na quarta-feira da semana que vem. Tá bom? Boa noite a todos. Boa noite também.